É um privilégio estar aqui falando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, a virada da boca desse seu ministro, servo seu. Que a palavra, Senhor, adentre os corações, que achegue aos corações. Que seja um bálsamo na vida de cada um. E cada um se apodere daquilo que está precisando, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra que está em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, do versículo 12 ao 19. 17, 12 ao 19. Manhã fria, maravilhosa, mas é maravilhosa estarmos aqui na casa do Senhor. A gente não falta no trabalho porque vamos faltar no culto. A gente faz de tudo para ir trabalhar, vamos fazer de tudo para vir na casa do Senhor. Vamos, eu vou ler, vocês acompanhem. Lucas 17, 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia, compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa palavra fala de gratidão. E gratidão foi ministrada desde o início do culto. No hino que nós cantamos, no final da oração: agradeço, Jesus, te agradeço. Pois veio com o Salmo 103, a irmã falou de gratidão, de sermos gratos a Deus. Pois a irmã Júlia, na sua oração, também falou de gratidão, de dar graças a Deus. E a palavra, o foco da palavra é essa: gratidão. Amém. Ter gratidão para com Deus, ter gratidão para com todos. O texto fala que Jesus parou numa aldeia de leprosos. Em sua caminhada, em sua peregrinação, do seu ministério, ele já estava próximo de ser crucificado, mas ele para nessa aldeia. Lucas, que escreveu esse texto, não deixa claro, mas entre os doentes deveria ter gente de todas as raças. Ele não deixou claro, mas como tem um samaritano, o samaritano é um judeu, só que é um judeu um pouco desviado, diferente, tem outro, é um herege, né? Tinha judeus, deveria ter mulheres, porque quem pega a doença não é só homem, não é só judeu, então deveria ter gente de todas as raças. Mas ele destaca apenas que é um samaritano que voltou para agradecer. E os outros 9, provavelmente judeus, não voltaram para agradecer. Lembrando, pessoal, que no tempo de Jesus, todo samaritano evitava contato com os judeus evitavam contato com os samaritanos. Se você ler João, capítulo 4, da mulher samaritana, Jesus pede água para ela. E o que ela fala? É que ela responde: como você, como um judeu, pede água para uma samaritana? Então eles não se davam, né? Eles não se davam. E qual a primeira lição que nós aprendemos, que eu aprendo com isso? Quando a aflição, quando uma tribulação, quando uma enfermidade, uma angústia, sofrimento, a dor chega a nós esquecemos das nossas diferenças. É verdade. As diferenças. Quem já ficou em um hospital, ou já visitou um hospital, sabe que no quarto não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem rico, não tem pobre. São todos iguais. Todo clemente, todo clamando para que seja curado. Então, quando nós estamos nessa situação, as nossas diferenças acabam. E hoje, igualmente nessa passagem, ainda há muitos cristãos
que se acham melhores que os outros. É notório, nós vivemos no meio das pessoas e ainda, ou por ser rico, não conversa com o outro, não senta do lado do outro, né? Não cumprimenta o irmão, uma série de coisas que se acham melhor. Mas, quando chega-se no deserto, quando todos estiverem no deserto, a desigualdade desaparece. Não há rico, não há pobre, não há melhor que ninguém. Então, nós vamos ao texto, no versículo 12, Jesus entra na aldeia e encontra 10 leprosos. Veja que Jesus, naquela peregrinação, aquele tempo não tinha carro, não tinha nada, se andava a pé. Jesus estava cansado na viagem. E ele para mediante o chamado dos 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É sempre bom lembrar que existia uma lei e os leprosos viviam separados de todos e eles deveriam avisar quando alguém chegasse: tem leproso aqui, tem doente aqui. Então eles levantaram a voz para Jesus. Eles levantaram a voz para Jesus. E a lepra é uma doença terrível. Quem não conhece, é uma doença que apodrece a carne da pessoa e a pessoa cai dedo, cai orelha, é terrível. E não tinha cura na época, era a doença mais terrível da época. E, como nós falamos no início, as diferenças ali não existiam e veio tudo junto. Todos estavam naquela mesma situação, então não havia diferença. Então não deve haver diferença entre nós também. Amém, Jesus. Não tem que haver diferença em nós. E eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles chamam a Jesus porque entendiam e tinham conhecimento e que sabiam que Jesus fazia milagre. Amém. De uma forma ou de outra, não igual hoje que tem a mídia, hoje é fácil de saber das notícias, mas eles sabiam que Jesus era poderoso, ele tinha autoridade para fazer ações de misericórdia e compaixão. Hoje, nós temos mais facilidade de conhecer, viver a palavra do Senhor. E nós não precisamos ficar longe mais para chamar Jesus. Jesus já está em nós. Jesus está presente, Jesus está aqui. Glória a Deus. Então, diferentemente daquelas pessoas, nós temos que aproximar cada vez mais e não ficar de longe de Jesus. Na verdade, esse pedido de misericórdia que esses doentes, esses leprosos pediram, era praticamente uma oração. Jesus tem misericórdia de nós. Eles não estavam pedindo nada, nem a cura eles estavam pedindo. E como deveria ter muitos judeus, isso aí, os judeus conheciam a palavra do Velho Testamento de cor. Eles conheciam os salmos de cor. Os salmos são cânticos de adoração a Deus. E se você ler o Salmo 123, versículo 3, é igualmente o que eles pediram. Diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezos. Então, isso é uma oração que eles fizeram para Jesus. Jesus está ensinando para os leprosos que o importante não era o local de adoração. O importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém. Porque o samaritano que foi curado, eles tinham outro local de adoração. Tanto é que na passagem, né, de João 4, aí do 20 aí em diante, a mulher samaritana falava que os pais delas adoravam em Gerezim, que é onde Jesus pediu água para ela. Aí ela fala: nossos pais adoravam aqui, onde que se deve adorar? Aí Deus fala, Jesus fala: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
fidelidade. São estes que o Pai procura. Então Jesus está falando para ela, Jesus está ensinando a esses leprosos que a adoração tem que ser em qualquer lugar. Não tem lugar específico para se adorar a Deus. Jesus agiu de misericórdia e compaixão. E quem tem misericórdia e compaixão? Só Deus. Apesar de não merecermos, Deus tem misericórdia de nós. Deus tem compaixão de nós. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento que se caracteriza pela piedade e empatia em relação aos problemas alheios. Que é empatia? Jesus tinha compaixão porque ele sentia o problema nosso. E hoje Jesus está presente aqui e ele sente as nossas dificuldades, as dificuldades de cada um. Então isso que é compaixão, que Jesus tinha para com o povo, e Jesus ainda tem compaixão, sempre terá compaixão de nós, porque ele sente o que nós sentimos, ele sente as nossas dificuldades. E o ministério de Jesus aqui na terra foi só de compaixão. Foi só de compaixão. Ontem, como hoje, como sempre, Jesus está presente aqui. Como nessa passagem diante dos leprosos. O que ele está esperando de nós aqui hoje, Jesus Cristo? Nesse culto. Nesse culto nós não precisamos ficar de longe, nós estamos perto. Ele quer apenas reverência, quer adoração, agradecimento, louvor, glória a Deus. Ele quer ouvir isso de nós. E tudo que nós fizermos aqui, entregarmos nesse culto a Deus hoje, Deus do céu ouve a nossa adoração e devolve para nós em forma de bênção. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Aleluia. Por quê? Foi nosso Jesus, foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Deus. Por que Ele nos escolheu? Porque nós somos bons, merecedores? Não somos. Nós dependemos da graça de Deus para tudo. Desse texto, eu tirei 4 pontos falando de compaixão, da compaixão e misericórdia de nosso Senhor Jesus, nessa passagem, que se aplica nos dias de hoje. O primeiro ponto é que Jesus, Ele viu os doentes, Ele viu os leprosos. Jesus hoje também nos vê. Ele vê nossos problemas. E Ele nos vê individualmente. Apesar de estarmos num grupo de 20, 30 pessoas, Ele nos vê individualmente. E não esquece de nós, não esquece de nossas dificuldades, não esquece dos nossos problemas. Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, poderoso que não faz acepção de pessoas. Então Deus nos vê, como Ele viu leprosos, Ele nos vê. Então, não fiquem chateados que a sua bênção ainda não chegou, que sua cura não chegou, que sua porta de emprego ainda não foi aberta. Jesus sabe, Ele nos vê, e nos vê individualmente, e a cada um sabe o nome de cada um e chama pelo nome de cada um. O segundo ponto de compaixão e misericórdia que eu vejo, que eu aprendo, é que Jesus percebeu e sentiu o sofrimento deles. Jesus é Deus, ou não? É Deus. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe de todas as nossas dores e nossos sofrimentos. Às vezes nós não precisamos falar nada, Ele sabe. Às vezes não, Ele sabe. Sem falarmos, Ele sabe de tudo que está ocorrendo com a gente. Tudo que está ocorrendo conosco. Porque Ele é Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. É onipresente, Ele está em todos os lugares. E é onipotente, Ele pode todas as coisas. Coisas que é impossível para o homem, é possível para Deus. O terceiro ponto de compaixão é que está no texto que se aplica aos dias de hoje, é que nosso Senhor Jesus Cristo ouviu
e entendeu o apelo dos sofredores. Tenha certeza de uma coisa, irmãos. Jesus está com ouvidos atentos e olhos abertos para a oração que se faz nesse lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tenha certeza disso. Ele está atento com ouvidos abertos para a oração que se faz nesse lugar. Por isso é importante a oração. É lógico que não é só nesse lugar, mas é muito importante a oração, porque Deus, Ele está com os olhos atentos e ouvidos abertos. Amém. Não deixem de orar, não desistam, persistam em oração. Não desistam da pessoa que você esteja orando. Não desista da pessoa que você está clamando. Não desista da cura da sua enfermidade. Deus é poderoso. Amém. Ele pode fazer e irá fazer no seu tempo. Amém. Glória a Deus. Glória Continuem orando. a Amém, Jesus. O quarto item, ponto, é que Jesus sofreu e se compadeceu com eles. Ele teve compaixão com ele. Porque Jesus entende as nossas aflições, porque Ele veio e viveu como homem aqui. Então Ele sabe de todas as nossas dificuldades, sabe das nossas dores. Jesus se cansava também no seu andar também. Ele sentia dores, Jesus chorou, Jesus se magoou, Jesus se alegrou também. Então Ele se compadece e tem compaixão porque Ele entende a necessidade dos outros. Amém. Ele se compadeceu com ela. Tanto é que Jesus, antes de ir para o sacrifício, Ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porque Ele sabia tanto que Ele ia sofrer. Por Ele não, por nós. Mas Ele no final fala: mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que deve prevalecer sobre todas as coisas. Louvado seja, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuando o texto, no versículo 14: Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Então os leprosos pediram, clamaram a Jesus, e Jesus fala. Jesus não curou na hora, diferentemente de outros milagres que nós vemos. Jesus não falou a palavra, seja curado, cura, ou cospe, passa na ferida e seja curado, não. Ele fala, vai e mostra para o sacerdote, porque era a lei da época, que só o sacerdote é que dava o veredicto, é que falava, você é leproso, você foi curado, você não é leproso. Então, diante do pedido que eles fizeram, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente falou, vai e mostra para o sacerdote. O que a gente aprende aqui? Que isso aí foi uma prova de fé com eles. Foi uma prova de fé, às vezes, que Jesus está fazendo conosco. Ele não cura na hora. Jesus curou esses leprosos no caminho. Ele curou no caminho esses leprosos. E às vezes a gente fica reclamando de Deus ou murmurando porque ainda não fomos curados. Caminhe em direção a Deus e no caminho Jesus vai te curar. Jesus vai abrir a porta de emprego. Jesus vai dar a bênção que você está precisando. Isso aí foi um teste de quê? De obediência. E ele nos mostra a palavra que eles foram obedientes. Eles não perguntaram, mas como? Como eu vou mostrar para o sacerdote se eu ainda estou dessa forma? Eles obedeceram. E nós temos que obedecer a palavra. A melhor coisa que nós temos que fazer é não murmurar, ou deixar de crer ou duvidar, achar que está demorando. Temos que simplesmente obedecer. E foi isso que eles fizeram. Mesmo leprosos, eles foram. Deus está mandando, eu vou. Ah, mas está difícil, mas eu vou. Com dificuldade e tudo, eu vou. E no meio do caminho eles foram curados, né? Isso é muito bom.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhes. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Os 10 foram curados. A palavra diz, Lucas diz, 9 judeus provavelmente e um samaritano. Só que quem voltou foi só o samaritano. Mas Jesus, naquela época e hoje, ele está acostumado à ingratidão. Nós não somos gratos com Deus. Nós deixamos de agradecer a Deus as coisas, os bens que Ele nos tem feito. Quem de nós agradeceu por ter acordado hoje? É difícil, a gente só agradece quando a gente pede uma coisa grande e Ele nos dá essa coisa grande, né? Mas nós temos que agradecer em toda e qualquer situação. Amém. Jesus estava habituado à ingratidão, mas ele demonstrou descontentamento, né? Ele falou: e os 9? Né? Quem ajuda ao próximo, e devemos ajudar, quem dá uma coisa para o filho, um presente, o que a gente espera da pessoa que a gente presenteia? Gratidão, né? No mínimo, obrigado, né? Tá mal, está agradecendo. E Jesus ficou realmente sensibilizado com isso. Cadê os 9? Se todos foram curados, porque Jesus sabia que eles tinham curados. Só que o leproso samaritano, ele sabia que tinha que cumprir a lei, que era mostrar pro sacerdote. Mas ele espiritualmente entendeu que antes de cumprir com a lei, com cerimônias, com ritos, ele necessitava honrar aquele que tinha demonstrado tão grande compaixão, que foi Jesus Cristo. Então ele deixou a lei do lado e foi agradecer o dono da graça, Glória a Deus. que foi Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. E ele vem, se prostra e adora, e é perdoado e é salvo. Porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Então, o que falta muito em nós cristãos, eu falo cristãos porque nós cremos nas bênçãos do Senhor, e Ele faz, e Ele tem poder, e faz mesmo. E nós deixamos de agradecer muitas vezes as coisas que Deus faz para nós. Nós só agradecemos coisas grandes, pedidos grandes que a gente faz. Pedir um carro, deu um carro, obrigado. Aí nem vem na igreja mais porque quer andar com um carro novo. Por isso que às vezes Deus também demora um pouquinho para a gente aprender a viver sem o carro. Depois a gente agradece. Tem que agradecer. Amém. Agradecer por todas as coisas. Amém. Tem que ser grato a Deus por tudo. E o que me chama mais a atenção nesse texto é a ingratidão dos 9. Eles esqueceram a graça e foram seguir a lei. E nós temos hoje a graça conosco. Amém. Para finalizar, nós temos que entregar 9 horas em ponto hoje, sem um minuto a mais, um minuto a menos. Eu pediria que a igreja fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, o Espírito levou tudo nós a falar de gratidão. Gratidão que nós devemos ter para com Deus, para com o próximo. Temos que amar ao próximo, temos que ser grato em tudo. Senhor Deus e Pai, hoje eu não quero pedir nada, porque eu já pedi tanto e tanta coisa me foi dada. Pela Tua graça, eu só quero agradecer. Amém. Meu Deus, a Ti dedico minha eterna gratidão, pois és generoso e bom, e me dá muito mais do que eu mereço. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por último, fica um versículo de 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para conosco
em Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Antes do encerramento, em setembro nós vamos ter novamente a Primavera com Elas. Amém. São mulheres que vão ministrar às sextas-feiras. Os homens vão descansar e orar. Nós vamos ficar só na plateia. Amém? Deus abençoe. Uma grande lição nessa palavra é que a maioria é ingrato. A maioria das pessoas são ingratas. Pode ver no nosso convívio, a gente sente isso. Essa lição é importante por causa disso. Um só veio agradecer, 9 não vieram. É assim na nossa vida comum. A maioria das pessoas são ingratas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã de sexta-feira. Pedimos a Deus que Tu estejas abençoando os trabalhadores que aqui, Senhor, estarão nesse trabalho, Deus, livrando-nos, ó Pai, de todo acidente, de todo incidente. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por mais uma vez podermos estar na Tua casa e te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas vidas e por tudo que ainda irás fazer. Nos dá a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos, receba a bênção apostólica e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o bendito Pai da Glória, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, Igreja de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém? Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão. Dá a paz do Senhor. Sejam felizes em nome de Jesus.